Bom dia, amigos. Como vamos? Espero que todo mundo bem, com muita saúde e, e bem dispostos a iniciarmos aqui uma formação de um produto que até o momento fizemos apenas uma única apresentação no ano passado. Para quem não me conhece, eu sou o Giovanni do Departamento Técnico. Bom, vamos comentar sobre a Acuvox. É um fabricante de videoporteiros pensado totalmente para o funcionamento com o cloud, tá? É, é, há inúmeras vantagens, tá? Em que nós podemos trabalhar com a Acuvox. A primeira delas seria realmente o tema da nuvem, do cloud. Por que o tema do cloud? Bom, primeiramente porque nós conseguimos realizar uma série de configurações remotamente, sem necessariamente fazer um deslocamento até o local, ok? Porque nós conseguimos acessar remotamente os monitores e as botoneiras. Até onde eu tenho entendido, nós temos apenas, de todos os monitores, apenas um monitor que é um monitor, o 313, a versão de hardware 1.0 é a única que nós não conseguimos acessar a nuvem, perdão, não conseguimos acessar remotamente a interface web através da nuvem, tá ok? O tema de acessar a web do equipamento através da nuvem, eu vou demonstrar para que fique claro como que nós conseguimos fazer um acesso remoto ao equipamento e, através desse acesso, nós conseguimos fazer todas as configurações necessárias, alterações de parâmetros, entre outros, através da nuvem, tá ok? Outra vantagem é a questão da atualização de firmware. Quem trabalha com videoporteiro sabe muito bem que constantemente os equipamentos recebem atualizações de firmware. Muitas vezes precisamos fazer esse deslocamento até o local físico, naqueles casos onde os clientes não podem ou não querem outorgar dar-nos o acesso remoto via TeamViewer ou AnyDesk ao dispositivo para fazer a sua correspondente atualização de firmware. Isso pode ocorrer. O cliente se nega, então isso leva com que o instalador tem que fazer aquele deslocamento até o local para poder fazer a atualização de firmware, para fazer a correção de algum bug, ok? Com a Acuvox temos essa vantagem em que nós podemos fazer a atualização remotamente. Então, como justamente nós temos esse fator importantíssimo, que é o acesso e a configuração via cloud, o primeiro passo seria, antes de poder fazer a compra do equipamento, né, ou fazer o pedido com o vosso comercial, envie um e-mail para nós, tá ok? Para o SAT Portugal, para fazer a solicitação do acesso à nuvem, tá? Tem que preencher um pequeno formulário, ok? Esse formulário tem que ficar claro e evidente que é um cliente da Visiotech, tá ok? Para que nós, então, possamos conceder esse acesso à cloud, para que quando os senhores tenham os equipamentos, para que possam fazer a sua correspondente configuração, tá ok? Então, o primeiro passo, o que eu sempre digo aos clientes é, antes de pedir o equipamento, se possível, já faça a petição do acesso à nuvem, tá ok? Desculpe, provavelmente não consegue ver realmente, é porque deve estar no telemóvel, tá ok? Creio que todos os clientes estão a ver corretamente a imagem, estou a compartilhar o ecrã, me podem confirmar se também estão a ver, porque temos aqui um participante que está a comentar que não está a ver, mas provavelmente é porque está no telemóvel. Sim, está tudo ok. Então, provavelmente sim, Sr. Rogério, deve ser algo relacionado com o telemóvel, tá bem? Bom, então,
Tenta sair e entrar outra vez para verificar se consegue fazer a visualização correta da apresentação. Tá? Então, por esse ponto, essa vantagem que nos dá a AcuVox de fazer toda a configuração através do cloud, é um ponto muito positivo. Tá ok? Então, por favor, podem já enviar o e-mail ao SAT, tá? Para fazer solicitação do acesso à nuvem. Nós vamos responder com o formuláriozito e ali é só preencher e nós, então, posteriormente, concedemos a permissão, tá? A web, a conta do instalador tem que fazer o acesso a essa nuvem e a partir daí nós conseguimos fazer a configuração total dos equipamentos. Opa, mas Giovanni, mas e se o equipamento, se eu não tenho acesso à internet no local, não há internet, o cliente não tem internet, é um lugar remoto e nós queremos apenas uma configuração local. É possível? Não há nenhum problema. O equipamento pode ser configurado no escritório, por exemplo, do instalador, e chega no local, só faz a instalação do equipamento fisicamente, ok? A configuração já está feita. É necessário fazer a configuração via cloud anteriormente? Não, de nenhuma forma. Os únicos passos que eu aconselho a que o instalador faça previamente seria a atualização dos firmwares, ok? Isso é importante. Pode acontecer que o equipamento não tenha a última versão de firmware, isso é normal para quem trabalha também com qualquer equipamento, seja videoporteiro ou equipamentos de CCTV, muito bem sabe que os equipamentos podem, quando os senhores recebem o equipamento no vosso escritório, pode ser que o equipamento não tenha a última versão disponível. Então, basta com fazer a atualização de firmware. Existem duas formas. A primeira seria pelo cloud, que eu vou mostrar a seguir, tá ok? Quando vamos fazer aqui uma pequena prática. E a segunda parte seria fazer o download do firmware diretamente da web da Visiotech ou do centro de conhecimento da AcuVox e fazer a atualização via interface web, tá ok? Funcionamento, o funcionamento básico, nós instalamos e conectamos os equipamentos diretamente em um switch PoE ou via alimentação 12 volts e num switch normal, ausência do PoE, tá ok? E se o equipamento estiver, normalmente eu já fiz alguns testes e os equipamentos totalmente fora apenas num switch PoE, totalmente a ausência de internet. E eu tive ali algumas experiências positivas em que o equipamento se autoconfigurava. Era automaticamente. O ecrã detectava a botoneira e em seguida ele estava, se a botoneira for uma botoneira simples, de um botão, ok? Apenas um ecrã e uma botoneira, ele se autoconfigurava. Porque justamente, por padrão, vem uma opção ativada nos dois equipamentos, tá ok? Tanto nos monitores como nas botoneiras, que é o Auto Discovery. E com essa função habilitada, os equipamentos se autodetectam na rede e se autoconfiguram, tá ok? E a partir daí, nós teríamos, pressionando o botão de chamada, automaticamente o equipamento vai funcionar, tá ok? A partir do momento em que nós precisamos fazer algumas configurações adicionais, como alterar o tempo de relé. Aqui eu estou a falar ainda de uma instalação offline, tá ok? Com a ausência de internet. Se nós precisamos alterar parâmetros de tempo de abertura da porta,
Tá ok, olha, as perguntas, os senhores podem ir colocando as perguntas e eu vou tratar de responder ao final, porque senão eu vou ter que parar para responder as questões no meio da apresentação. Então, deixo para responder as perguntas no final, tá ok? Porque muitas dessas perguntas vão ser respondidas conforme vou fazendo a apresentação, tá bem? Então, a partir do momento em que os equipamentos são conectados num switch PoE ou com 12 volts, tá ok? Mas que esses equipamentos se autodetectam na rede, são autoconfiguráveis, tá ok? Se nós fazemos algum reset de fábrica, eles voltam a funcionar, e o que pode acontecer é que podemos ter um problema com a IP, tá? Por quê? Porque a partir do momento que nós fazemos um reset, pode ser que com também essa segunda conexão, o equipamento faz o arranque, sem a ausência de um servidor de HCP, fica com a ausência de IP, tá ok? Pode haver ali qualquer problema e a partir do momento ser realizada uma configuração manualmente, tá? Pode acontecer? Pode. Eu já tive a experiência de retirar os equipamentos da caixa, conectar em um switch PoE com ausência de internet e eles automaticamente funcionavam. Opa, Giovanni, mas deveria ser um kit. Não, eram equipamentos totalmente separados, não eram, eram ausência de kits, tá ok? Tá ok. E a partir daí, Giovanni, se nós queremos fazer a configuração no cloud, essa configuração nós vamos realizar posteriormente no final da apresentação em uma demonstração do equipamento, tá ok? Ambos equipamentos possuem interface web? Sim. Uma das grandes vantagens, tá ok, da AcuVox é que ambos equipamentos possuem uma interface web. Podemos acessar com qual navegador? Qualquer um. Tá ok? Qualquer navegador, podemos acessar os equipamentos e ambos equipamentos com os seus respectivos acessos, nós vamos poder alterar desde idiomas, alterar o tempo de chamadas, alterar a forma com que é distribuído os iconos aqui no ecrã, por exemplo, tá ok? Vamos poder alterar a forma com que eu quero ver a disposição como dos telemóveis, né? Onde, se eu quero, há duas formas de apresentação, de disposição dos menus no ecrã. Uma delas seria como a que nós vemos aqui, né? Onde nós temos os botões na parte inferior, e a outra, que é a forma clássica, e há uma outra forma. Tudo o que nós alteramos desde, por exemplo, nos monitores, todas as configurações que nós fazemos no próprio monitor, manualmente, fisicamente, nós também conseguimos fazer remotamente através da interface web. Então, por isso a vantagem de poder acessar o equipamento remotamente, através da nuvem, para sua configuração, porque o cliente pode dizer, opa, eu quero diminuir o tempo de abertura do portão, ou aumentar o tempo, ou aumentar o volume, ou carregar áudios diferentes. Outra vantagem da AcuVox é que muitas vezes o cliente não o cliente ele não gosta muito do áudio com que um determinado fabricante trabalha. Ou seja, o áudio de quando a porta está aberta, ou o subscritor não está no local, deixe uma mensagem. Opa, todas esses áudios nós podemos configurar, gravar, tratar o áudio e fazer o upload nos equipamentos. Ou seja, podemos personalizar os áudios. Tá? Essas funcionalidades é algo que nem todo fabricante dá. A maioria, os áudios já vêm pré-configurados, né? E muitas vezes o cliente final não gosta, e muitas vezes por isso o cliente não aceita determinado equipamento. Aqui a AcuVox dá essa liberdade ao instalador em carregar os seus áudios personalizáveis. Tá ok? Tá ok. Tecnologia de multiacesso. Com a AcuVox temos uma outra
uma outra vantagem, que nós conseguimos utilizar várias tecnologias, várias formas, meios diferentes de fazer a abertura das portas, ok? Giovanni, mas isso daí todo fabricante dá. Olha, é verdade, mas com algumas ali tem uma letra pequena, né? Por exemplo, outros fabricantes, nós temos que instalar módulos adicionais, né? E esses módulos adicionais são os que vão permitir poder abrir a porta, por exemplo, com MyFair ou com EM, né? Abertura por cartão com diferentes frequências. Giovanni, mas tem determinados fabricantes que já vem integrado. A maioria dos videoporteiros que já vem com os módulos de leitura de cartão integrado, a grande maioria, só vem com o MyFair, né? Outros não trazem nem o MyFair e nem EM. Nós temos que adicionar módulos separadamente por RS485 ou por Wigan. E a partir daí nós temos um leitor separado. Uma das vantagens da Acuvox é que na imensa maioria das botoneiras, creio que são uma ou duas que só traz MyFair, tá ok? Mas na imensa maioria vem com as duas tecnologias, em 125 kHz ou 13.56 MHz, tá ok? A questão do NFC igual também. Na imensa maioria das botoneiras da Acuvox, nós vamos ter a função do NFC para poder fazer a abertura com o telemóvel. Aqui temos que fazer uma ênfase em que a função do NFC até o dia de hoje está a funcionar apenas com Android, não funciona com iPhone, tá ok? Até o dia de hoje, tá? Bluetooth também. A imensa maioria das botoneiras da Acuvox conseguimos ter conexão via Bluetooth para poder fazer então a abertura com o telemóvel. Não tem muito sentido, porque se nós com o telemóvel podemos fazer a abertura com o NFC se for Android, ou o Bluetooth também serve para conectar dispositivos externos, tá ok? Naqueles equipamentos que possuem um teclado, um keypad, conseguimos fazer a abertura por código PIN. Essa funcionalidade ela é excelente para aquelas soluções de apartamentos ou moradias em que o proprietário faz o alugo por temporada, né, para as férias, entre outros. Por quê, Giovanni? Porque basicamente nós conseguimos criar utilizadores dentro da botoneira e aplicar um código, tá ok? E a partir daí entregar o código a uma determinada pessoa. Por exemplo, vamos imaginar que é uma moradia que não é para aluguer. E é uma moradia onde eu quero ter um código para que a pessoa que vem fazer a manutenção do jardim, por exemplo, o jardineiro, não precisa de uma chave, eu não quero entregar uma tag, ele tem um código, eu consigo, na Acuvox, a diferença de outros fabricantes, conseguimos criar grupos de acesso e aplicar horários determinados para fazer a abertura da porta. Outros fabricantes, nós conseguimos criar códigos, mas nós não conseguimos atribuir a esses códigos um horário. E dessa forma, quem tem um código pode entrar na hora que quiser. Na Acuvox, não. Nós conseguimos aplicar esses horários para aqueles códigos, desta forma, utilizá-los como um controle de acesso. Ok? Ok. Essa é outra vantagem em que nós conseguimos comparar com outros fabricantes. A questão da app móvel, é verdade que a maioria dos fabricantes tem também a aplicação do telemóvel, porém aqui com a Acuvox temos uma vantagem também, onde nós conseguimos, eu vou fazer aqui, fazer ênfase nessa informação. Com a Acuvox, nós conseguimos criar códigos temporários na aplicação do telemóvel, sem a necessidade de
conectar o nosso portátil na rede, na net, acessar a botoneira e na botoneira criar o utilizador e esse utilizador aplicar um código, criar um grupo de acesso. Opa, isso, Giovanni, isso é complicado, vou perder tempo com isso, quero algo mais prático. Pois, com a aplicação do telemóvel, se a nossa botoneira possui um keypad, nós conseguimos, portanto, gerar através da aplicação, um código temporário por dia e hora, e a partir daquele momento aquele código deixa de funcionar. Opa, e também é uma vantagem excelente, tá ok? Sem a necessidade de pagar uma licença. Por quê? Com fabricantes que desenvolvem equipamentos justamente para funcionalidade, para o Airbnb, por exemplo, né? Tem que pagar ali uma licença mensal para que nós possamos criar códigos temporários através do telemóvel. Aqui com a Cuvox não, tá? E outra vantagem da Cuvox é que há determinadas botoneiras que também conseguem fazer a abertura da porta com o reconhecimento facial. Isso é algo que hoje pede-se muito. Tá? Nós temos uma grande petição, são grandes solicitações para o mercado português de botoneiras que fazem abertura por reconhecimento facial. Tá ok? Há uma série de vantagens sobre a abertura com reconhecimento facial. Outra, isso nós vamos falar muito sobre o Crystal Clear. É uma funcionalidade em que nós temos um áudio premium. Comparado com outros equipamentos que têm uma qualidade de áudio muitas vezes muito pobre, em que primeiro que não se ouve muito bem o áudio e outras vezes que a questão do volume é realmente pobre. E se nós temos algum cliente que possui um local em uma avenida, uma rua muito movimentada, com muito ruído, a botoneira muitas vezes com uma qualidade de áudio muito baixa, vai trazer problemas para o instalador. Então, uma das vantagens da Cuvox é que ela tem essa tecnologia onde ela consegue aplicar diminuição de ruído, temos diferentes modos de áudios, tá ok? Conseguimos conectar outros equipamentos externos por Bluetooth nesses dispositivos, tá? Então, essa tecnologia do Crystal Clear Audio, nós vamos comentar em vários, os senhores vão ver que há vários equipamentos com essa tecnologia, tá? Bom, essa atualmente, até a data de hoje, é uma das botoneiras top em que nós temos em catálogo. É um ecrã touch, tá? Um touchscreen de 8 polegadas e meia, em IPS, tá? Com duas câmeras, as duas câmeras de 2 megapixels, tá? A principal é uma câmera com Starlight e também com a HDR, tá? E a câmera secundária também com 2 megapixels. Por que duas câmeras, Giovanni? Porque essa botoneira, ela faz o reconhecimento facial. Se ela faz o reconhecimento facial, esses equipamentos devem ter a função do anti-spoofing, tá? Isso é muito importante. Com aqueles instaladores que trabalham com controle de acesso, sabe que se um determinado equipamento não tiver a função do anti-spoofing, alguém pode apenas mostrar uma fotografia diretamente na frente do equipamento e com uma fotografia podemos abrir a porta. Tá? O anti-spoofing justamente ele utiliza essas duas câmeras para ter uma noção de profundidade da imagem e saber se realmente se é uma fotografia, o que o equipamento está a detectar, ou se realmente é a pessoa. Tá? É uma tecnologia já utilizada há muito tempo nos controles de acesso facial, então funciona, quem trabalha com controle de acesso sabe que isso funciona muito bem. Então, essas botoneiras da Cuvox que possuem dual câmera, possuem essa funcionalidade do anti-spoofing, tá? Essas botoneiras, a maioria delas vão ter WIGAN. Para que é o WIGAN, Giovanni? Para o WIGAN podemos conectar um dispositivo externo
com código, com teclado numérico, com leitor de cartões. Para que, Giovanni? Por lado de dentro, talvez, né, do edifício, colocar um equipamento em que só vai fazer a abertura da porta para sair, se passar um cartão, se introduzir um código numérico, e assim evita de ter que colocar uma segunda botoneira para o lado de dentro, tá ok? RS485, temos 3 entradas de alarmes, tá ok? Essas 3 entradas de alarme, nós podemos configurá-las, por exemplo, para ser um botão de saída, um exit button, tá ok? Possuem 3 saídas de portas, 3 relés, tá? Há um número elevado, nós temos um número elevado de pedidos de clientes que até o presente momento nós não tínhamos nenhuma botoneira dos outros fabricantes em catálogo que tinham 3 relés para 3 portas diferentes. Tá? Para a terceira porta sempre era necessário instalar uma controladora, alguma outro hardware à parte, né? Para poder fazer a abertura dessa terceira porta, ou até mesmo da segunda porta, porque há dispositivos que só tem um relé para uma porta. Então aqui nós temos por padrão 3 portas, tá? Uma saída de 12 volts, esse equipamento ele faz o reconhecimento facial, MyFair, EM, conseguimos fazer a abertura por PIN, por Bluetooth e por QR Code, tá ok? E também essa botoneira possui Android 9, é o sistema dela, tá? Power Plus e capa 10. E também, vamos falar a verdade, é um equipamento com um desenho muito elegante e muito moderno, né? Na minha opinião, é muito bonita essa botoneira. Já a 912S, ele tem um ecrã touchscreen, tá ok? De 4 polegadas. Também faz o reconhecimento facial. Também tem a função do anti-spoofing, também tem 2 câmeras, né, evidentemente, também possui Wigan, RS485, 3 entradas de alarmes configuráveis, tá ok? Giovanni, em uma dessas entradas posso colocar um sensor de porta? Pode. Posso configurar como um botão de saída? Pode. Porém, aqui nós temos 2 saídas para 2 portas, tá ok? 2 relés para 2 portas. Saída de 12 volts, tá? Ele faz reconhecimento facial, MyFair, EM, PIN, Bluetooth, código QR, NFC, tá? EPOE Plus, 12 volts, também pode funcionar com 12 volts. Anti-spoofing, a tecnologia Crystal Clear, IP65 e capa 10. Aqui já não é Android esse dispositivo, o sistema é Linux, tá ok? Essas botoneiras, quando os senhores verem tudo que for OnBeef, significa que nós conseguimos adicionar essa botoneira em um equipamento de CCTV com o protocolo OnBeef, tá ok? Então, se o cliente já tiver ali um gravador de qualquer que for o fabricante e esse fabricante possuir algum perfil OnBeef, se trabalhar com um protocolo OnBeef, nós conseguimos adicionar a botoneira no gravador para que o gravador possa fazer a gravação da câmera do videoporteiro, tá? A R29S, tá? Essa botoneira, ela também tem 2 câmeras. Muitos clientes dizem, Giovanni, eu não consigo ver a outra câmera. Onde é que está? A outra câmera está ali atrás, como mostra aqui, mostramos nessa imagem, atrás dessa parte negra aqui do cristal, tá ok? O ecrã também é touch, tá ok? De 7 polegadas, IPS. Temos essas 2 câmeras. Então, também conseguimos fazer abertura por reconhecimento facial, tá ok? Temos o Wigan, RS485, 3 entradas de alarmes configuráveis, 3 saídas para 3 portas diferentes, porém aqui nessa botoneira não vamos ter uma saída de 12 volts, tá? Ela funciona por PoE, não é Power Plus, tá? É só PoE e também pode trabalhar com 12 volts, tá ok? IP65 já não é ICAPA10, é ICAPA06. E o sistema também é Android, tá ok? Essa botoneira aqui também é muito fixe. O R28A é outro... antes de seguir, os senhores estão a ver que a maioria dessas botoneiras, tudo que coloca PIN,
aqui nós temos a informação que PIN, nós vamos ter acesso a um teclado. Se nós temos acesso a um teclado, a maioria dessas botoneiras, nós conseguimos acessar um pequeno menu, tá? Onde nós conseguimos obter a informação da IP da botoneira. Isso é importante. Muitas vezes, quando nós vamos para uma instalação, é habitual, em algumas ocasiões, que o instalador não leve o portátil, tá? É algo que não deveria ocorrer, porque nós sempre informamos ao instalador que deveria, sim, levar o portátil, que é uma ferramenta importantíssima no momento que nós vamos fazer a configuração de um sistema de videoporteiros tão complexo como a Acovox. Se não houver se o cliente não tiver um portátil, ou porque não tem bateria, enfim, o que for, a maioria das botoneiras da Acovox possui, pelo menos as que possuem o display, nós conseguimos acessar um menu e nós conseguimos configurar a IP da botoneira. Tá, ok? Para que logo nos monitores conseguimos adicionar a botoneira manualmente, tá? Giovanni, eu já percebi que há algumas botoneiras que não têm o display. Então, lá, quando nós chegarmos naquelas botoneiras, eu vou explicar como nós vamos descobrir, como vamos fazer para saber qual é a IP do equipamento, tá ok? Mas aqui, por exemplo, a R28A, ela possui um pequeno ecrã de 4.3 polegadas e possui um teclado numérico. E, evidentemente, vamos ter acesso a um menu e esse menu nós vamos conseguir, então, fazer ali uma série de configurações, tá ok? Esse equipamento já trabalha com um codec H265 de vídeo, possui Wigan, OnVIF, PoE, IP65, tá ok? Também trabalha com MyFair, EM, podemos fazer abertura por PIN code, mas já não conseguimos abrir a porta com reconhecimento facial, só tem uma câmera, tá ok? O R27 ainda possui, tem um ecrã, tá? Esse ecrã, conseguimos também ainda fazer o acesso ao menu, e esse menu fazer ali uma série de configurações também. Temos 3 entradas de alarme, a saída de 3 relés para 3 portas, temos um output de 12 volts também, tá ok? Conseguimos trabalhar com MyFair, com EM, com PIN code. Os senhores perceberam que a maioria das botoneiras possuem tanto MyFair como EM, trabalha com as duas tecnologias. Tá? Vamos verificar que há algumas ou outras, pouquíssimas, se não me engano, uma ou duas referências que não possuem, que não funciona com EM, apenas com MyFair. Tá? Então aqui nós temos a outra série de botoneiras com a tecnologia 2 fios. Tá? Vamos ter essas duas botoneiras, a R20A e a R20K-2, as duas com 2 fios. Aqui já temos a R20A, como podem ver, tem apenas um botão, então, obviamente, ela é para apenas uma moradia. Se nós pressionarmos e mantermos o botão pressionado de chamada durante 5 segundos, então nós teremos uma gravação, onde essa gravação irá indicar a IP do equipamento, sempre em inglês, tá? Não vai falar, essa gravação não vai indicar a IP em outro idioma, sempre em inglês, tá ok? Essa botoneira R20A-2, ela tem a saída de relé apenas para uma porta e apenas uma entrada de alarme. Podemos fazer abertura por NFC, EM, MyFair ou DTMF. Eu não comentei nas botoneiras anteriores, que são as mais tops, mas todas elas conseguimos fazer a abertura das portas também por DTMF, tá ok? Aqui também possuímos Wigan RS485, ela é IP65 e ela funciona em 48 volts ou 24 volts. Qual que é a diferença, Giovanni? Se nós trabalharmos com 48 volts, conseguimos obter uma maior distância de instalação. E são distâncias elevadas, podemos chegar facilmente a 200 metros de distância. Sempre, evidentemente, dependendo do tipo de cabo e a resistência do cabo que nós estamos a utilizar. Tá?
A R20K-2 já é uma solução que nós podemos aplicar para apartamentos. Tá? Se nós temos ali 20 moradias, 15 apartamentos, 20, nós já podemos aplicar essa solução, tá ok? E assim evitamos de ter que fazer a substituição dos cabos. Tá? Temos uma saída de relé e uma entrada de alarme. Também conseguimos fazer a abertura por NFC, com PIN code. Aqui já temos a função com código para fazer a abertura, tá ok? EM, MyFair ou DTMF também, tá? Uma das questões do DTMF, para aqueles equipamentos que possuem mais de uma saída de relé, o interessante é que, dependendo do código DTMF que nós criarmos, podemos determinar se vai abrir o relé 1, o relé 2 ou o relé 3. Tá? Nesse caso, essa botoneira só tem uma saída de relé, é evidente que o DTMF só vai fazer a abertura de uma porta. Tá? E o código também é personalizável. Tá, ok? Podemos aplicar apenas um dígito, 2 dígitos, 3 dígitos ou 4 dígitos, nesse caso 4 números, para que ele faça a abertura do código. Essa solução do DTMF é interessante porque nós já tivemos algumas petições de alguns clientes em que precisavam aplicar uma solução de vídeo porteiro, porém a abertura deveria ser por DTMF. Por quê? Porque não deveria ser pelo cadeado ou um ícone no ecrã de abertura da porta, porque, por exemplo, era para uma residência de senhores maiores, onde os idosos, né, eles escapavam-se. Iam até os monitores, apertava ali no ecrã, no sistema que já existia, era um sistema habitual, normal, onde através do ecrã há um pequeno ícone que fazia a abertura da porta, e os idosos iam embora, escapavam e pronto. Então, com essa funcionalidade da Aquavox, nós podemos ocultar esse procedimento de abertura com apenas um ícone no ecrã, e para fazer a abertura tem que introduzir um código no ecrã, e a partir daí nós conseguimos fazer a abertura da porta. Tá? Há também outras funcionalidades na Aquavox em que nós conseguimos aplicar um código no ecrã e não é possível nem visualizar as imagens, não é possível acessar o menu, não é possível, ou seja, se a pessoa tocar o ecrã, pede-se um código. Tá? Conseguimos bloquear o código, isso também é muito interessante. Tá, ok? Bom, os senhores viram aqui que manteve-se a imagem, porém, por quê? Porque nós temos as mesmas botoneiras, só que no sistema IP, tá ok? Já então vamos trabalhar com o sistema IP, onde nós temos o PoE Standard AF, tá ok? Aqui nós já temos duas saídas de relés para duas portas, duas entradas de alarme, a R20A. Evidentemente, não vamos ter abertura por PIN, né? Porque, evidentemente, tem aqui a ausência de um teclado no próprio equipamento. Porém, é evidente que se nós introduzirmos um teclado por WIGAN, nós conseguimos abrir por PIN. Tá, ok? Mas nós conseguimos abrir por NFC, EM, MyFair, DTMF, tá, ok? E a R20K na versão IP, as mesmas características. Muda ali alguma que outra coisa sobre as temperaturas, né? Nunca vai ser difícil, penso eu, que chegar em Portugal a 65 graus, mas ou menos 30 graus, mas normalmente nós vamos ter ali a faixa de funcionamento das botoneiras da Aquavox está compreendida entre mais ou menos ali entre menos 30 graus até 60 ou 65 graus centígrados, tá ok? Logo nós temos uma outra série que é a R20B, tá? A R20B nós vamos ter as opcionais de 2 botões, 3 botões, 4 botões e 5 botões, tá ok?
todas com a mesma característica. As câmeras de 2 megapixels, duas saídas de relé para duas portas, duas entradas de alarmes, abertura por NFC, EM, MyFair ou DTMF, IGAN, IP65. Nós conseguimos integrar facilmente com o sistema de controle de acesso de terceiros. Essas outras aqui eu não coloquei informação, obviamente era por questão de espaço, porém todas elas que os senhores verem que possuem o IGAN, nós conseguimos integrar sistemas de controles de acesso de terceiros fabricantes, tá ok? Todas elas, tá? O IGAN 26, o IGAN 34, vai ser compatível, tá ok? A configuração dessas botoneiras é muito simples, muito fácil, não há qualquer segredo, tá? Podemos fazer a configuração diretamente em local ou através da nuvem, que é muito mais simples, tá ok? Nós vamos já, em pouco tempo, comentar sobre isso. Logo, eu vou fazer algumas ênfase na questão da nuvem, qual é o limite dos usuários. Isso nós vamos comentar a seguir também. E nós temos outras duas botoneiras, a E12W, ela é Wi-Fi, né? Por isso ela leva o W, e também a E16C. A E16C é mais, na minha opinião, é mais um controle de acesso com a função do vídeo porteiro. E eu já explico por quê. O E12W possui uma câmera de 2 megapixels, tá ok? Uma saída de relé, porém duas entradas de alarme, tá? Abertura por NFC, MyFair, já não tem aqui EM, só MyFair, tá? DTMF e Bluetooth também conseguimos fazer a abertura da porta. IP65 possui um LED de luz branca aqui para fazer iluminação, a imagem é muito boa. É PoE também, e também é 12 volts, também trabalha com 12 volts, tá? Esse dispositivo, o E16C, por que eu digo que é mais um controle de acesso com uma função de vídeo porteiro? Por quê? Porque não há nenhum botão físico nele, é um touchscreen, e para que ele possa fazer a chamada diretamente ao monitor, nós temos que criar um atalho, tá ok? E introduzir ali a IP do monitor para que no ecrã a pessoa possa tocar o ecrã e escolher uma opção para fazer a chamada, tá ok? Então, esse dispositivo possui uma câmera de 2 megapixels com WDR, o sistema operacional aqui é Linux, tem uma saída de relé para uma porta, um input, uma entrada de relé, conseguimos fazer a abertura por NFC, PIN, MyFair, código QR, reconhecimento facial ou Bluetooth, tá ok? Aqui também tem umas funcionalidades avançadas que consegue detectar se a pessoa está a utilizar uma máscara ou não. Mas o tema da pandemia já passou, mas pronto, possui essa função, tá? É IP65 e também, evidentemente, possui a tecnologia anti-spoofing, tá ok? Possui ali duas câmeras, esse equipamento. Logo, existem outras duas botoneiras, essas são chamadas as botoneiras de emergência, né? Em que elas podem ser utilizadas para, não sei, em hospitais, em locais onde pode haver ali qualquer tipo de problema, em questão de vandalismo, é de aço inoxidável, tá? As duas, a placa é de aço inoxidável, as duas possuem web browser também, nós conseguimos acessar elas via web. Todas as botoneiras anteriores da Aquavox que eu comentei, todas elas possuem acesso via web, tá ok? Todas elas. Não coloquei porque é normal, tá? Comentei que elas possuem acesso web para sua configuração, então não está especificado. Porém, essas botoneiras, como muitas vezes podem levar pela questão do desenho, pela questão do design, pode levar a que os clientes pensam que são analógicas ou não têm qualquer funcionalidade avançada. Não, elas possuem o protocolo SIP standard. Conseguimos fazer a abertura por DTMF, IP65, trabalha com PoE,
Se não tiver a trabalhar por PoE, conseguimos alimentar com 12 volts ou 24 volts, tá ok? Então, ainda por elas não terem o formato padrão, né, ou a aparência padrão da AcuVox, são botoneiras normais como as outras, tá? A da direita, a E21V, ela já possui câmera. Então, por exemplo, ela pode ser utilizada em aqueles locais, né? Hoje existem, por exemplo, várias estações de abastecimento de combustível sem funcionários, sem nenhuma pessoa trabalhar no local, né? Aos 24 horas. Então, muitas vezes, essas gasolineiras, né? Essas estações de abastecimento, como carecem de pessoas, talvez tenham um centro de 24 horas, como se fosse uma CRA, né? Um centro da empresa onde pode receber chamadas remotamente de qualquer local do país, se houver ali qualquer tipo de problema, um intercomunicador. Essa botoneira, a E21V, por exemplo, ela serve também, é um exemplo, né, para esse tipo de solução. Temos aqui acesso web também, tá? Possui SIP Standard, um VIF, conseguimos fazer a abertura dos relés por DTMF, tem ali uma série de características, ainda outras características, mas não dava para colocar aqui, tá ok? Mas como os senhores podem ver, a UNVIF tem, a AcuVox tem botoneiras para edifícios com alto estándar de exigência, que em Portugal é um mercado muito grande e é um mercado com novos edifícios, novas construções, edifícios de alto standing que requer uns videoporteiros elegantes que funcionam bem, funcionalidades avançadas, e o que nós estamos habituado no mercado são, na maioria das vezes, são botoneiras caríssimas para o que requer. Então a AcuVox chega ao mercado justamente para cobrir essas necessidades, né? Ok, em relação aos monitores, Giovanni, quais são as novidades dos monitores? Bom, basicamente os monitores nós temos modelos com o Android 9 e com o Android 6, ok? APKs, conseguimos instalar os APKs, Giovanni? Sim, por exemplo, coloquei ali embaixo alguns exemplos com APKs da Tuya, da Jax, da Safir, Safir Smart e também da EasyView, né, da Uniview. Porém, aqui há algumas observações que devem ser feitas, ok? Nós temos, o da direita, é um ecrã com Android 6. Para quem trabalha com Android, sabe muito bem que nem todo APK pode ser instalado em Android versão 6, ok? Já a da esquerda é um ecrã muito bonito, e esse ecrã com o Android 9 nós podemos meter ali vários APKs, tá? Devo também informar que recomendamos que sejam testados APKs, porque aqui não depende só do ecrã da AcuVox, depende também do APK se está apto para esse tipo de Android, tá? Outro ponto importantíssimo é que o monitor da direita, tá ok? Esse ecrã, o que leva Android 6. Deixa eu verificar aqui, passo aqui um pouquinho para frente e logo volto a comentar. Esse ecrã, deixa eu verificar se ele está por aqui. Eu vou voltar, logo vou falar da referência dele. Esse ecrã, ele tem um hardware mais limitado. É um ecrã econômico, né? É um ecrã eco, esse da direita. Então, é verdade que, dependendo para que tipo de solução nós vamos aplicar, eu recomendo sempre o ecrã mais potente. Por quê, Giovanni? Por questão simples de processamento, desempenho do hardware, tá ok? Prestações do hardware. Então, não é a mesma coisa nós termos um ecrã potente que
pode trabalhar tranquilamente com uma aplicação pesada, que uma aplicação que requer uma série de características de processamento, do que trabalhar com um ecrã Eco. Tá? Então, dependendo da solução, recomendo sempre utilizar o monitor Android com a versão 9.0. Tá, ok? Isso era o que eu queria comentar. Tá. Voltando aqui na parte da cloud, nós vamos conseguir atualizar os firmwares remotamente. Ponto positivo. Não temos que fazer deslocamento. Conseguimos fazer a instalação multi-site. O que isso significa, Giovanni? Significa que se nós temos um cliente que ele possui, vamos colocar um pequeno exemplo, ele possui, isso já aconteceu em outros casos e nós não conseguimos dar uma solução na época, né? Isso já foi há uns 4 ou 5 anos atrás, em que se o cliente possui 2 escritórios em 2 edifícios diferentes, que não estão conectados fisicamente, tá? E ele necessita fazer uma comunicação entre um equipamento A e um equipamento B, que estão em redes diferentes, nós conseguimos, então, aplicar essa solução da Acovox. Sem a necessidade de configurar VPN, nada. Apenas se houver internet no ponto A e no ponto B, conseguimos aplicar a solução da Acovox e vamos cobrir totalmente a solução, a necessidade do cliente. Tá ok? As sincronizações são todas automáticas, podemos fazer as chamadas para as apps, as aberturas todas são remotas, temos o áudio bidirecional onde, como e quando quisermos, tá ok? E o mais importante é que o controle da instalação totalmente é online. Todo o controle nós conseguimos fazer, toda a manutenção dos equipamentos online, sem a necessidade de deslocamento. Isso é importantíssimo. A partir do momento que os senhores começarem a trabalhar com a Acovox, vão ver que é um ponto importantíssimo e um ponto muito bom do fabricante. Né? E a questão do SIP, por ser um SIP standard e de fácil configuração, é compatível com inúmeras plataformas de SIP, tá? E também de PBBX, tá ok? A aplicação, tanto para os iPhones como para Android, é a aplicação app, a Smart Plus. Tá? Lembrando que, normalmente, quando nós criamos os projetos dentro da nuvem, é a partir daí, quando nós introduzimos o e-mail do cliente final, é a partir daí que o cliente recebe um e-mail com o utilizador e a palavra passe. Não é como outros fabricantes em que isso acontece muito até hoje. Quem trabalha com videoporteiros sabe disso, né? O cliente, nós vamos lá, instalamos o videoporteiro para o cliente, criamos a conta para ele no telemóvel dele, o próprio cliente, define lá o e-mail dele, a palavra passe, e aí depois de uma semana o cliente liga e diz que trocou o telemóvel e não se lembra qual era o e-mail e qual era a palavra passe que configurou. Aqui com a Acovox não vamos ter o problema. Por quê? Porque essa configuração está dentro da nuvem. Nós já sabemos qual é o e-mail do cliente. E como o fabricante envia um e-mail para o inbox do cliente, o cliente vai ter lá um e-mail com o utilizador e a palavra passe, tá ok? Outra vantagem é que dentro desse e-mail que o cliente recebe, quando nós fazemos a configuração e a instalação dos equipamentos, lá dentro do corpo de e-mail, ele vai receber o e-mail dando a bem-vinda, né? Bem-vindo ao Acovox e ali blá, 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 blá. Em um dos campos, ele vai ter um código QR. Quando o cliente instala a aplicação da Smart Plus no telemóvel, ter uma funçãozinha para ele fazer o scan do código QR. Quando ele escaneia aquele código QR, já se faz o auto-login na aplicação. Tá? E não precisa ficar colocando o e-mail e a palavra passe de forma manual. Tá? Isso também é muito fixe. Então, nós temos aqui uma instalação padrão, em que nós podemos ter uma botoneira e vários monitores. Giovanni, podemos misturar ali os monitores com Linux e monitores Android? Não há nenhum problema.
Zero problemas, tá? Podemos colocar várias botoneiras? Podemos colocar várias botoneiras. E em relação aos apartamentos? Igual, nós podemos ter uma botoneira no exterior, né? Ao pé da rua, e essa botoneira é o que faz a chamada para os 20, 30, 40, 50 apartamentos, e logo na porta de cada um dos blocos podemos separar os edifícios, edifício A, B, C, D, como já tivemos aqui algumas instalações até com 10 edifícios dentro de um condomínio, e cada botoneira que está instalada fisicamente na porta de entrada do edifício A só vai fazer a chamada para os monitores que estão no edifício A, as botoneiras que estão respectivamente no B, no C e assim por diante, tá ok? Vão fazer a chamada apenas para os seus respectivos para os respectivos apartamentos, tá ok? Sem chamar outros apartamentos. Bom, outra série de vantagens é a grande variedade que a Covox possui com os monitores, tá ok? O C313S, se eu não me engano, é o ecrã, é o mais econômico, e essa foi uma observação que eu fiz no início. Esse ecrã, se ele for o hardware 1, tá ok? Porque existem duas versões, a versão 1 e a versão 2.0. Se for a versão 1, através da cloud, não vamos conseguir fazer o túnel para conectar remotamente ao ecrã via web, tá ok? E nesse caso teríamos que fazer o deslocamento até o local para fazer a sua configuração. Giovanni, como que eu sei se é a versão 1 ou a versão 2? Se a versão do firmware dele começa com 110, 112, 111, ou seja, é o número 1. Então significa que é a versão 1. Se começa com 210, 211, 212, ou seja, o primeiro número da versão do firmware é o número 2, significa que é a versão 2. Então, tá ok? Mas a maioria dos monitores vão ter 8 entradas de alarme, uma saída de alarme. Outros podem ser que tenham 2 saídas de alarme, tá ok? Outros vão ter Wi-Fi. Vão ter também a compatibilidade OnVIF, que nós podemos adicionar câmeras de CCTV diretamente no monitor. Os senhores podem ver aqui, olha o que eu comentei antes. Olha a disposição, olha como que está distribuído esse formato aqui. Nós temos aqui do lado esquerdo, por exemplo, qualquer um desses monitores, ok? Nós temos do lado esquerdo vários nomes. O que é isso? Isso são é uma lista de contatos. Tá, ok? Uma lista de contatos. Aqui embaixo vamos ter uma série de opções para fazer chamadas. Uma opção para visualizar câmeras IPs, entrar em configurações, ajustes. Essa é uma forma de disposição do menu no próprio monitor. E logo nós vamos ter uma outra disposição, que é essa forma aqui. É verdade que esse, por ser Android, aparece dessa forma, tá ok? É mais bonito, mas podemos configurá-lo da mesma forma para esses monitores aqui que não são Androids. Esses 4 não são Androids. Esse daqui, esse monitor, ele é de 2 fios, com Wi-Fi, tá ok? Pode ser alimentado 24 volts ou 48 volts. E nós podemos conectar a ele outros monitores, tá ok? Em cascada. E assim nós conseguimos, não temos que adicionar aquele módulo, o hub, o famoso hub de 2 fios, tá ok? É outra vantagem da Covox, tá ok? Se nós queremos conectar os monitores em série, um ao outro, conseguimos fazer essa conexão. E esse daqui, o C313W, é igualzinho ao outro, só que em branco. Tá bem? Em branco. Pronto. Com Linux. Agora, aqui, esses daqui são Androids 6.0. O que eu comentei há bocado ali atrás. Essas duas versões, o C315 é uma versão Android 6.0. Ok? E logo nós temos
monitores Androids com a versão 9.0, que é o 1933W, o C319W e a Master Station, a VPR G49, tá ok? Aqui tem uma série de informações. Essa, por exemplo, tem um ecrã IPS de 7 polegadas, 8 entradas de alarme, 2 saídas de alarme. Ô, Giovanni, o que eu consigo fazer com as saídas de alarme? Opa, as saídas de alarme nós conseguimos fazer ali, digamos, vários cenários, onde quando recebe a chamada, liga-se ativa-se a saída de relé do monitor e o monitor ativa uma sirene, por exemplo, tá ok? Ou ativa um outro relé externo que acende umas luzes determinadas. Opa, nós conseguimos fazer de tudo, tá? Ou ainda conseguimos também instalar detectores de movimento ou detectores de magnéticos, né? Colocar um magnético na porta, conectar um detector de fumo, tá? E a partir daí, se esse monitor detectar qualquer coisa detectou fumo ou detectou um movimento, ativa-se uma saída de relé. Esses monitores aqui, esses dois Androids aqui, o de 10 polegadas e o de 7 polegadas, é o que os clientes estão a utilizar atualmente, tá? Para fazer integração com, por exemplo, com domótica, tá? Eles instalam um APK de uma determinada aplicação da domótica e a partir dali, com esse monitor, consegue integrar câmeras de videovigilância, utilizar as saídas de relé, utilizar as entradas de alarme, tá ok? Possuem Bluetooth, integração com SIP, tá ok? Standard, com outros sistemas de telefonia, tá? Tudo esses dois monitores. Já a Master Station, como o nome já diz, é um equipamento que está desenhado para ficar ali com um vigilante, né? Ele consegue absorver as chamadas das botoneiras para depois distribuir essas chamadas para os proprietários, tá ok? Em cada respectivo apartamento, certo? Onde, naqueles casos em que nós já tivemos algumas petições, onde há um vigilante que não trabalha 24 horas, mas ele está, por exemplo, 8 horas no local, de um determinado horário até outro horário. Todas as chamadas entre esse horário que há uma pessoa no local, na botoneira principal da rua, essa chamada deve ser encaminhada para a Master Station. E a partir de um determinado horário, automaticamente as chamadas vão ser encaminhadas diretamente aos proprietários nos seus respectivos apartamentos, tá ok? Então, essa Master Station já consegue fazer isso, tá? Ela também possui SIP Standard, DTMF, possui uma entrada RJ29, duas entradas RJ45, possui Bluetooth, conseguimos fazer a instalação de APK, Android 9, também tem compatibilidade com o VIF, possui uma saída HDMI, USB tipo C, um jack de 3,5, o ecrã de 7 polegadas, é Wi-Fi, o PoE é standard, ela é completa, certo? Com a Acovox nós podemos trabalhar com o software, que é o IP Scanner, tá ok? Que é o software que vai fazer IP Scanner, que é o que vai fazer a busca, né? Dos equipamentos que nós temos na rede, ok? Então, vai nos revelar quais são os equipamentos, a IP, a MAC, e a partir daí nós conseguimos acessar os equipamentos via web. Esse aqui, por exemplo, é um controle de acesso, ok? Um controle de acesso que é o 02S. Eu tenho aqui uma outra botoneira que é a R20K. A palavra passe padrão dos equipamentos tá? O utilizador é admin e a palavra passe é admin. Giovanni, mas e se eu não sei a IP? Não instalei o software. Ou não é compatível com o software só para Windows, eu tenho um Mac.
e não tem o software. O que nós podemos fazer? Bom, basicamente, é evidente que essas botoneiras, essas daqui, possuem um menu, né, de administrador no próprio display, onde nós conseguimos localizar e saber qual é a IP do equipamento. E a partir daí, metemos na interface web do dispositivo e nós temos acesso ao mesmo. Tá ok? Os ecrãs, fácil, simples. O ecrã, basta entrar nas configurações de rede do ecrã, visualizamos a IP e acessamos o equipamento. Tá? O problema não. Nesse caso, dos equipamentos que, por exemplo, só leva-se um botão, como esse, o E12W. Se nós pressionarmos o botão de chamada durante 5 segundos, vamos ouvir uma gravação e essa gravação vai indicar a IP do dispositivo. Tá? O que ocorre é que, por exemplo, esses aqui também, tá ok? Ao pressionar esses que são de apartamento, não importa se é o de 2, 4, 5 botões, se pressionarmos o primeiro botão, tá? Pressionamos 5 segundos, ele vai dizer a IP, se é 192, 168, blá, 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 blá. Abrimos o navegador, entramos, admin, e vamos ter acesso à configuração do equipamento, tá? Se o equipamento, por exemplo, se for esse, não importa se é o modelo IP ou de 2 fios, tá ok? Esse equipamento que, por coincidência, o que eu tenho aqui é a versão IP. Eu tenho aqui comigo aqui na mesa para fazer a demonstração, tá? Que é o R20K. Esse equipamento, se nós pressionarmos o botão de chamada, durante 5 segundos não vai acontecer nada, vai dar um erro. Então, e se o cliente não tem o software instalado, ou vamos imaginar a situação, né? Não sei qual é a forma, Giovanni. Como que nós conseguimos? É simples. Esses equipamentos temos uma função que seria... eu vou mostrar aqui agora. Espera lá, que isso aqui tem tanta função que até o Giovanni fica perdido aqui em tantas... Há uma função em que nós... Tá, ela está dentro de Intercom Pin Setting. Admin Pin. Tá ok? IP Broadcast Key. Tá ok. O que isso significa? Significa que se nós, por padrão, as botoneiras da Aquavox, se nós pressionarmos no teclado asterisco 3258 asterisco, tá? Ele vai nos indicar qual é a IP. Vou fazer um teste aqui. 3258 IP 172.18.200. Estão a ouvir? Então, a partir daí, tá? Isso daqui os senhores podem, é por padrão, então podem anotar. Facilita muito, ajuda muito a vida do instalador no momento de fazer a configuração, porque se há qualquer problema, é dessa forma que nós vamos identificar a IP do equipamento e acessar o equipamento. Tá ok? Então aqui em status, é a informação que nós temos do modelo, a MAC, que a MAC é uma das informações mais importantes, é a que nós precisamos para poder vincular o equipamento na cloud, tá ok? Deixa eu acessar aqui com o meu utilizador outra vez. Tá, eu já tenho o equipamento aqui, mas eu vou mostrar, é muito simples para adicionar o equipamento na cloud. Ademais, isso temos tutoriais, tá, para fazer essas configurações. Na minha opinião, eu creio que os senhores não devem se preocupar muito como configurar, porque a configuração é o mais simples. Na minha opinião, o principal seria conhecer as funções avançadas, tá? Para que serve cada função. Então, o primeiro ponto seria, qualquer problema que houver com os equipamentos em que, Giovanni, o equipamento não se conecta na cloud, a primeira recomendação que nós fazemos é acessar a interface web do equipamento, vir aqui em Upgrade, Avançados, não, é em Basic, e aqui fazer um reset de fábrica.
mas ele já vinculado na nuvem, tá ok? Se o equipamento não fica online, fazemos isso em seguida, quando ele reinicia, tá? Ele provavelmente vai ficar online, tá ok? Atualização de firmware em local, sem ser pela nuvem. Como é que nós fazemos, Giovanni? Aqui em Basic, temos a opção de upgrade. Escolhemos o ficheiro, tá? Temos aqui a opção do ficheiro e fazemos o upgrade. Onde que nós conseguimos o ficheiro, Giovanni? Basicamente, se os senhores enviaram o e-mail para nós, nós retornamos o e-mail, respondemos com um link para os senhores fazerem o download do ficheiro e fazer a atualização manual. Se eu não quero fazer atualização manual, Giovanni, eu quero fazer automática. É simples. Dentro da nuvem, eu vou... Bom, primeiro eu vou copiar aqui. Eu vou eliminar a botoneira. É a R20K. Para nós vincularmos na nossa conta, né? Nós vamos criar, aqui nós criamos, tá? A conta aqui, ela está limpa, não há nada, tá ok? Não há, apenas fiz o login e aqui aparece gerente de apenas um inquilino, mas aqui seria uma instalação simples para uma moradia. Nós vamos criar, esse daqui é o projeto, tá ok? Vamos colocar o nome, podemos colocar teste AcuVox, tá ok? O nome do local, podemos colocar Casa Giovanni. O e-mail é importantíssimo, tá ok? Podemos sat.portugal@visiotechsecurity.com. País ou região? Portugal, tá? Se queremos introduzir um telemóvel, não é obrigatório, eu não coloco. Chamada SIP ou chamada IP. Vamos deixar tudo, que vai chamar todos os dispositivos que forem instalados no mesmo lugar. Por padrão, deixamos, não tocamos. Isso significa que vai fazer a chamada ao mesmo tempo para ecrã, para as botoneiras, para os ecrãs, para os telemóveis, vai fazer a chamada para tudo, tá ok? Definimos uma zona horária, o idioma, se temos telefone fixo, não vamos colocar nada. Automatização do lugar, apaga tudo desligado, tá ok? Esse plano premium sempre desligado. Eu vou comentar mais tarde o tema do plano premium, tá ok? E nós criamos uma conta. Agora, esse e-mail, se eu consultar esse e-mail, eu devo ter recebido automaticamente o e-mail da AcuVox, tá? Podemos verificar. Tá ok? Mas eu entro aqui no dispositivos, entro em dispositivos e vou clicar em novo, tá ok? Novo dispositivo, tá? Esse é o meu número SIP, tá ok? O que nós vamos adicionar? É um monitor? Não. É uma porta de um só inquilino? Sim, que é o que nós vamos adicionar agora. A MAC, tá ok? E a localização? A localização podemos colocar qualquer coisa. Porta principal. Relé. Está habilitado. O relé da porta. Tá ok? Relé 1. Podemos colocar portão. O nome. Código DTMF. Que vai fazer a abertura desse portão. E um código. 2 códigos. Tá? Ou deixamos em 0. Agregamos. A partir do momento que nós agregamos, o dispositivo vai demorar um bocado para ele ficar online. Tá ok? Tá? Então, nós podemos vir aqui em Security, Status, e em Basic ele diz que não está registrado. Tá ok? Ainda não está registrado. Ele estava online até agora. Se nós fizermos aqui, se eu fizer um reset de fábrica, o equipamento, vou reiniciar ele, tá ok? Enquanto isso, nós acessamos o outro dispositivo. Vamos reiniciar. Retirei aqui o cabo do switch PoE e fiz o reset. Esse dispositivo de controle de acesso
admin, admin. É a mesma coisa. Tá ok? Nós vamos ter a informação do equipamento, a versão do hardware, a versão do firmware, a MAC, a versão, perdão, a MAC e a IP do equipamento. Tá ok? Em status, vamos ter a informação se está a trabalhar o tipo de servidor, Server Mode SDMC. O SDMC, isso é importante nós sempre deixarmos em cloud, porque se ele ficar como SDMC, o equipamento não se conecta na cloud. Vamos ver se esse nosso equipamento, a botoneira, se já ficou online. Reiniciamos ele apenas, não fiz nenhum reset de fábrica, apenas retirei a alimentação, voltou a alimentar e o dispositivo ele já ficou online, tá ok? Se eu agora mesmo, nesse momento, se eu quero comprovar e fazer uma atualização de firmware, a primeira coisa que eu posso fazer é, em informação, verificar a versão do firmware atual, tá ok? 320.30.4.2. Eu vou aqui nas opções de firmware, do lado esquerdo, novo o quê? Eu vou lançar uma tarefa nova para atualizar o firmware, tá ok? Posso selecionar aqui o equipamento, que é um R20 capa, ele está aqui, tá ok? E não há nenhuma versão de firmware, ele nem aparece porque não há nenhuma versão de firmware para fazer a atualização agora mesmo do dispositivo, tá ok? R20 34, essa aqui é 147, essa é a 2, que é mais atual, tá? Então, dessa forma, é onde nós fazemos a atualização de firmware. Bastaria selecionar o firmware novo, tá ok? Se eu quero lançar a versão nova, por exemplo, não vou lançar a versão, mas só para que fique claro, clicaria aqui e aqui embaixo clicaria em entregar, nesse caso, ou OK. Ele pode fazer a atualização agora mesmo, seria automatizado, ou eu vou especificar uma data e um horário para que o sistema faça a atualização de noite ou durante a primeira hora da manhã, tá ok? Podemos programar essa atualização, tá? Tá ok. Isso daí a atualização de firmware é uma coisa muito simples. Giovanni, essa questão de acessar remotamente o dispositivo, como funciona? Bom, vamos imaginar que eu não estou na mesma rede que o equipamento. Eu estou remotamente, tá? O equipamento ele está em um edifício e o cliente me liga e o cliente me pede uma coisa qualquer, como uma coisa simples. Giovanni, vamos adicionar um cartão para acesso. Ok. Então, eu teria que clicar aqui no i de informação, aqui em cima em ajustes e controle remoto. Tá? Ele diz para que ele está a fazer a conexão com o equipamento, se não conectar, pressionar atualizar para refrescar. Se os senhores perceberem aqui em cima, isso daqui é o domínio. A nuvem fez um redirecionamento para o equipamento. Aqui eu estou local, podem ver que eu tenho aqui a IP local do equipamento, tá ok? E aqui eu estou pela nuvem. Dessa forma, eu posso fazer a configuração remota desse equipamento de qualquer lugar do mundo, sem a necessidade de estar na mesma rede, tá ok? E a partir daí, se eu quero fazer uma configuração qualquer que for, faria normalmente como se eu estivesse em local, tá ok? Como por exemplo, aqui em Basic, esse equipamento, nós podemos indicar como é um R20K e ele possui um teclado numérico, eu posso indicar para que eu quero o teclado, se é só para chamada ou para PIN. E se eu posso dizer que eu não quero para chamada, só para PIN, então o teclado só vai servir, tá? A utilidade dele é para códigos de abertura, tá ok? Deixamos tanto para chamar como para colocar PIN. E aqui nesse caso podem ver que aparece já
um número SIP, significa que se eu pressionar aqui para fazer a chamada, ele vai ligar para esse, vai fazer a chamada para esse número. O que é esse número, Giovanni? Esse número, basicamente, é terminado em, é o número, espera lá, o número que termina em 59 é o que vai fazer a chamada para a aplicação diretamente, para a aplicação, tá ok? Esse é o número dele, tá ok? E aqui, quando o e-mail que eu recebi automaticamente da Cuvox, eu recebo, esse é o meu número do meu utilizador da minha app. Então, quando eu iniciar a minha aplicação, o meu utilizador da minha aplicação, isso é automático, não sou eu que escolho esse número, tá ok? Então, se eu pressionar o número 1 na botoneira e chamar, a botoneira vai fazer a chamada diretamente para o meu telemóvel. Evidentemente que eu tenho que ter, então, a aplicação instalada no meu telemóvel e tenho que ter configurado, conectado com o meu utilizador que eu recebi lá no e-mail. Tá ok? Giovanni, e se nós temos apartamentos? Temos lá 20 apartamentos. Nós podemos criar aqui, por exemplo, vamos imaginar 101 ou 100, 101, 102, 103. Faço aqui o OK, tá? Ficou gravado 101, 100, 101, 102, 103. E quando na botoneira eu pressionar o 101 ou o 100, né? Ou poderia ser o número 1, e aqui o número 2, e aqui o número 3, e aqui o número 4, não importa. Giovanni, mas como que o sistema sabe para qual monitor ele vai fazer a chamada? Bom, aqui apenas nós estamos configurando números de chamada. Eu ainda não tenho nenhum monitor no projeto, tá? Eu gosto sempre de trabalhar, na minha opinião, colocar o número 1, número 2, número 3, número 4 é muito fácil. Qualquer pessoa pode clicar no número 1 na botoneira e chamar. E muitas vezes, quem é o número 1, o apartamento número 1, é o que sempre vai receber chamadas. E talvez o cliente vai ficar chateado. Então, isso é opcional, cada um configura da forma que quiser. Eu posso colocar 100, 101, 102, 103, 104, 106 e assim por diante, certo? E há duas formas, ok? Imagine que essa configuração eu estou fazendo aqui no local, eu não tenho nem os monitores conectados, não tenho nenhum monitor no meu projeto, só tenho a botoneira, até porque essa botoneira nesse projeto é só para uma moradia, não é para várias moradias. Então, isso daqui que eu estou a configurar seria para apartamentos. Isso nós vamos conversar já a seguir, tá ok? Mas se eu tivesse apenas um monitor, eu venho aqui adicionar o monitor, seleciono que é o monitor interior, vou colocar a MAC do monitor, que eu não tenho nenhum ecrã por aqui, tá ok? Coloco a MAC dele. Aqui em localização, eu posso colocar que é monitor 1, porque eu posso ter vários, e adicionar. Evidentemente vai dar erro, porque aquele monitor ali é aleatório, eu inventei qualquer número. Tá? E a partir do momento quando eu adicionar o monitor dentro desse meu projeto, não precisa fazer mais nada. A nuvem faz tudo automático. E a partir daí, o equipamento já está autoconfigurado. Simples, não tivemos que fazer nada. Já se autoconfigurou. Tá ok? Fazemos a chamada. Se temos a app instalada no telemóvel, vou receber a chamada. Tá ok? Tá ok. Até aí, 5 estrelas. Giovanni, e se é apartamento? Se é apartamento, então a coisa aqui, a configuração é diferente. Tá ok? Se é apartamento, aqui em cima, tá, isso daqui eu vou eliminar. Aqui em cima, nós vamos clicar e vamos escolher projeto. Tá ok? E projeto nós temos um condomínio ou escritórios, tá? Aqui também haverá diferenças, tá ok?
Bom, qual é a diferença? Aqui em um só inquilino, qual é a diferença entre todos esses projetos, Giovanni? A diferença é nos valores, custo da cloud, porque a cloud da Acovox é gratuita, porém, dependendo de algumas funcionalidades, ela vai ter um custo, tá ok? Agora eu vou explicar isso daqui. A questão do custo, dos valores a ser pagos, é complicado, é um pouco complicado de... complicado não, é um pouco confuso. Então, vou tentar explicar de uma maneira simples e fácil. Se nós criarmos um projeto, digamos que para uma moradia como essa, tá ok? É uma moradia. Não importa quantos monitores temos no local, tá ok? É uma moradia. Nós teremos um total de 4 utilizadores gratuitos. Ou seja, aqui nós vamos ter 4 apps, tá ok? Para 4 integrantes da família, tá? 4 integrantes. Isso é gratuito, tá ok? Não importa quantas botoneiras temos ou quantos monitores temos. É apenas uma moradia, 4 utilizadores, não há custos, ok? Ok. O custo terá um custo de 3 euros adicional, apenas uma vez, se tivermos que adicionar mais uma pessoa, tá ok? Uma quinta pessoa. O custo é de 3 euros, só se paga uma vez, e a partir daí poderemos ter uma quinta pessoa recebendo as chamadas no telemóvel. Então, nós podemos entender que para uma configuração de uma moradia simples, o custo ele só aparece quando nós temos que adicionar uma quinta pessoa. Tá ok? Tá ok. Essa seria como é que pagamos isso? Isso daí tem que solicitar ao vosso comercial na Visiotech, porque ele faz a venda do cupom, que é um cupom que tem esse valor de 3 euros, e a partir daí nós aplicamos esse cupom dentro do projeto em que os senhores precisam dessa quinta, digamos que desse quinto utilizador, de quinto acesso à aplicação, tá ok? Tá ok. Essa é uma solução unifamiliar. Se nós tivermos, agora nós vamos para a solução de apartamentos, tá ok? Para a solução de apartamentos, se nós temos um monitor em todos os apartamentos, a solução será igual que a solução unifamiliar. Igualzinho, ou seja, se temos 4 pessoas, não vai haver nenhum custo. A partir de uma quinta pessoa, teremos que pagar 3 euros, apenas um pago único, para a quinta pessoa. Sempre e quando o apartamento tenha monitores. Ok? Se não houver monitores para esse apartamento, aqui temos um apartamento sem monitor. Então, teremos que pagar uma licença, tá ok? Uma licença de 3 euros para essas 4 pessoas. Todos os meses. Todo mês, tá ok? Há em em algumas ocasiões que os clientes pedem esse sistema de apartamentos sem monitor. E o problema aqui da licença, né, do custo da nuvem, é para as chamadas. Se um apartamento não tiver monitor, vai ter que pagar uma licença todo mês. Essa licença de 3 euros que paga por mês, ao fim de um ano, são 36 euros. Ok? Eu penso que no fim de 2 ou 3 anos, vale a pena ter um monitor. Né? Vale a pena. Pois enfim, esse valor de 3 euros se paga apenas até 4 usuários. Tá ok? Se, Giovanni, não temos monitor, tenho 4 usuários, estou a pagar 3 euros todos os meses, porém eu quero adicionar uma quinta pessoa.
Para adicionar essa quinta pessoa, teremos de pagar outros 3 euros, mas apenas uma vez. E não vai ser um pago mensal. Tá ok? Ficou confuso, né? Então, vou repetir. Temos um apartamento sem monitor. E temos 4 pessoas nesse apartamento. Temos que pagar 3 euros todos os meses para essas 4 pessoas. Não é por pessoa, é pelo grupo em geral. Tá ok? Tá ok. No fim do ano, 36 euros, né? Mais ou menos, por essas 4 pessoas. Tá ok? Temos uma quinta pessoa, Giovanni. Porém, ok. Uma quinta pessoa só se paga 3 euros uma única vez por adicionar essa quinta pessoa. E não precisa pagar, então, em vez de 3 euros, não preciso pagar 6 euros ao mês? Não. Continuamos a pagar 3 euros por mês pelo grupo de chamada. Tá ok? Pelo grupo. Isso daqui, na verdade, é para evitar que as pessoas não tenham, tem que ter um monitor. Creio que seria o mais fácil. Tá ok? Então, se a solução não tem monitor, é dessa forma que é pago a licença. Tá? Esse pagamento por esse monitor é o premium que nós, aqui atrás, quando nós criamos o projeto, tinha lá premium. É por isso que, no momento que nós vamos criar o projeto, se nós escolhermos o Premium e se não pagarmos, ao fim de 30 dias, não vamos receber mais chamadas no telemóvel. Tá ok? É isso daí. Tá? Logo, existe uma outro tipo de projeto que é aqui, o escritório. O escritório, ele tem 2 tipos de funcionamento. Quando nós criamos um projeto, serviço o projeto, deixa eu verificar aqui onde é que nós vamos. Nós temos 2 tipos de projeto. Um projeto é um projeto normal, e é o básico, e o outro projeto é um projeto premium. Qual é a diferença, Giovanni? Dentro de um projeto para escritório, tá? Nós podemos ter videoporteiros e controles de acesso. Tá ok? Se tivermos apenas controle de acesso, tá? Não é necessário fazer pagamentos. Porém, se o nosso cliente quiser que os controles de acesso, porque os controles de acesso da Covox também podem fazer chamada para o telemóvel. Tem uma opção de fazer a chamada. Né? Então, o 02S, ele pode fazer a chamada. Se ele fizer a chamada para o telemóvel, temos de pagar uma licença, tá? De 3 euros também ao mês. Tá ok? Então, na solução de escritórios, é mais simples. Queremos que os equipamentos façam chamadas para o telemóvel, não para monitores. Queremos que os equipamentos façam chamadas para telemóvel, Giovanni? Sim. Então, o cliente vai ter que pagar 3 euros por mês. E por pessoa. Tá ok? Por pessoa. Tá? Então, é a mais simples. Tá ok? Comunidade, nós pagamos, porque na verdade são condomínios, o valor é pago por grupo de 4 pessoas ou mais pessoas, e aqui em escritório, o valor de 3 euros é por pessoa e por mês. Tá ok? Pronto, creio que ficou claro. Né? Então, aqui dentro da R20K, que a R20K é uma botoneira que pode trabalhar apenas para uma moradia, como também pode trabalhar para várias moradias. Então, aqui eu estou a definir o número 100, 101, no speed ideal. Tá ok? Ok. Agora, como que eu faço, Giovanni, para que o sistema entenda que o número 100, 101, 102, 103 é determinados monitores? Bom, aqui, quando eu for criar o projeto, tá, eu vou criar aqui, primeiro, um administrador do projeto.
tá ok? O administrador do projeto, eu posso colocar aqui que é o Giovanni, ou Verney, satportugal@visiotechsecurity.com, o idioma ou inglês, o espanhol, não importa, tá? O e-mail já existe, então vamos mudar. helpdesk@visiotechsecurity ou satportugal 1. Não existe o e-mail, mas tudo bem. Tá. Criei aqui SAT Portugal 1. Esse seria o nosso cliente, tá ok? O Giovanni é um instalador. Acabei de fazer a instalação em um edifício e alguém do edifício vai ter que ficar como responsável sobre o projeto, certo? Que tipo de responsabilidade, Giovanni? Vamos imaginar que aqui no início eles me pedem para registrar 50 tags. Eu faço o registro. Se o cliente quiser registrar futuramente algumas tags, ele pode então ter um acesso a uma nuvem diferente com esse e-mail que eu coloquei aqui, e ele vai ter acesso ao projeto como um administrador, digamos assim, e ele vai poder criar utilizadores, ele vai poder mudar códigos PIN, ele vai poder registrar tags sem a necessidade de chatear o instalador, tá ok? Então eu criei aqui um administrador de projeto, que seria isso daí. Então agora, aqui eu posso criar vários, tá ok? Eu posso ter vários projetos, 10 projetos, são 10 condomínios diferentes. Então aqui eu criei um Pantônio, que é de um condomínio A, e aqui, em vez do nome colocar Giovanni, eu posso colocar aqui condomínio A, tá ok? Condomínio B, o nome ou o nome dos condomínios. Agora eu vou criar aqui o condomínio, tá? São quantos apartamentos? 20. Automatização do local, eu deixo tudo desligado. Fixo, desligado, tá ok? O plano, nome da comunidade. O nome da comunidade nós podemos colocar condomínio Portugal, por exemplo. País, Portugal, temos que selecionar, é obrigatório. Vamos colocar aqui Lisboa, cidade, qualquer uma, tá? Código postal, não sei se ele vai aceitar. Rua, Portugal, tá ok? E aqui colocamos, deixa eu fechar isso daqui, que abriu sem querer. Aqui colocamos a zona horária, tá? Aqui agora está de Madrid, mas eu vou deixar Madrid, mas colocaremos a zona horária correta, dia, mês e ano, tá ok? Área pública, tá. Isso daqui é a forma de fazer a gestão dos edifícios. Eu aconselho sempre deixar aqui em área pública mais área privada. Agora eu vou explicar o porquê. Nós vamos criar o projeto. Acho que aqui tem um número a mais. Tá ok. Criamos o projeto, tá? Nós vamos clicar aqui na letra I e adentramos o projeto. Então aqui nós temos área pública. O que é a área pública? É onde que eu vou começar a registrar os equipamentos. Então eu vou voltar aqui, onde eu tinha a minha botoneira, que eu já eliminei. A botoneira, eu vou ter que colocar ela aqui novamente. Está aqui a botoneira. Vou copiar aqui a MAC. Tá? Parece complicado, mas eu posso dizer aos senhores que não é complicado. São alguns passos. A área pública é aquela botoneira que vai ficar no exterior. Tá ok? É aquela botoneira externa que fica ao pé da rua, que tem que ligar para todos os apartamentos. Tá? Temos essa porta, portão, rua, ou portão externo, o que for.
qualquer coisa, tá ok? Adicionamos. E essa botoneira é área pública. Ela vai ser a responsável de ligar, de fazer a chamada para todos os monitores. Todos. Já ficou online. Tá ok? Tá ok. E agora, Giovanni, como que nós vamos adicionar os apartamentos? Então, nós temos que criar o edifício. Então, aqui nós podemos colocar edifício A. Ou edifício 1, não importa. Tá ok? Edifício B. Vamos imaginar que nós temos 3 blocos. Tá? E nós vamos aqui para o edifício A. E aqui eu vou adicionar o monitor. E aqui aparece qual é o piso. Tá ok? É o piso número 1. Tá ok? Apartamento 101. Esse número 101 é o número que eu vinculei aqui. Por exemplo, ou colocar o 100. Posso colocar o número 100. Nome do apartamento. Resto de chão, não sei. Ou primeiro direita. Tá? Colocaria a MAC do monitor, que eu não tenho. Tá? Tá? Localização. E a partir do momento que ele... aqui o monitor não tem a MAC. Espera lá. Deixa eu só verificar. Aqui não há problema com o áudio. Né? Não há problema com o áudio. Tá ok. Como nós temos aqui vinculado esse número, que é o mais importante, tá ok? Esse número, automaticamente, quando esse monitor for adicionado, aqui o edifício A, ele vai ficar online. A botoneira, ou seja, porque a nuvem vai fazer o vínculo. A botoneira já vai saber que o 100 é esse dispositivo que eu acabei de adicionar. Giovanni, mas e se a nuvem for abaixo? Se a nuvem for abaixo, é simples. Nós podemos ir em Phone, tá? Aqui em Phone, plano dial, que é o plano de chamada. Eu posso criar aqui nome. Primeiro direita, tá? Prefixo 100 e dizer que a IP é o 92.168.1.100, por exemplo. Tá ok? O que isso vai fazer? Se o serviço da nuvem for abaixo, caiu a internet, ou não importa. Aqui, esse plano de chamada vai saber que se eu fizer a chamada para o número 100 na botoneira, ela vai ter que marcar automaticamente para essa IP. Tá bem? E a partir daí, o sistema faz a chamada para essa determinada IP. Tá? Essa é a forma de fazer a configuração. Existem outras formas também, em que nós podemos, no caso do R20K, não tem muito sentido, porque ele não tem display, mas eu poderia, muito bem, aqui em Intercom, não, em contatos. Aqui em contatos, criar, aqui coloco o nome, primeiro, direita, e aqui o phone number, eu coloco a IP. Tá ok? E automaticamente, se a botoneira tivesse um display, no caso pode ser essa, pode ser uma que tenha um ecrã, por exemplo, poderia ser essa. Se eu pressionar aqui o botão de chamada, tá? Vai aparecer os contatos. Ou se eu apertar aqui a flecha para cima ou para baixo, aparecem os contatos. Quais são os contatos? O nome que eu defini aqui. Primeiro direita, segundo direita, primeiro esquerda. E automaticamente, quando fizermos a chamada, o sistema vai entender que é para fazer a chamada para essa IP. Tá ok? Tá ok. Seguimos aqui com outras funções. Essa função das tarefas são funções onde nós podemos criar
por padrão, já vem alguns criados, são a função do horário. Eu posso colocar aqui semanal, que é o horário de abertura do que eu comentei, a abertura do relé. Aqui eu posso colocar até 2030, por exemplo, tá ok? E marcar de segunda, terça, quarta, ou a marco, por exemplo, segunda e sexta, tá? E vou adicionar, em vez de semanal, segue sexta, de segunda a sexta-feira. Adiciono, tá? Significa que eu tenho esse grupo de acesso, tá? A partir do momento que eu for criar um utilizador, tá? Eu posso criar um utilizador, que nós temos aqui em user, pera lá, deixa eu ver aqui se eu encontro aqui. Aqui nós vamos ter uma opção de criar os utilizadores, pera lá, user. Eu posso criar um utilizador, tá ok? E dizer a ele, tá? Aqui eu vinculo o cartão dele, coloco o nome, João, tá? Se ele vai ser administrador ou normal, tá? Criar códigos privados, obter aqui o código do cartão, posso, aqui aparece rating, se eu passar aqui um cartão, vai aparecer o número do cartão, tá ok? Não tenho nenhum cartão, mas aqui poderia ter um número qualquer, tá? Vamos esperar aqui, deixa eu sair, eu volto a entrar em user, adicionar, João, aqui eu coloco um código qualquer, tá? Coloco aqui, em vez de sempre, eu coloco aqui de segunda a sexta, tá ok? E ainda eu posso dizer que eu não quero que abra o relé A, eu quero que abra o relé B, tá? E a partir desse momento, tenho vinculado esse utilizador com esse cartão. Esse utilizador, quando passar o cartão e abrir o relé B, tá ok? Evidentemente, nós aqui temos uma série de função aqui, onde nós conseguimos ter os logs, tá ok? Os logs que são as aberturas das portas, tá ok? Quando abrir a porta. E como que abrir a porta? Aqui, olha os testes que eu fiz com o DTMF, tá? Onde eu só o cardenal, 3, 2, 1 cardenal, abre um relé, 1, 2, 3 cardenal, abre outro relé, número 1, número 0, número 1, número 0. Podemos criar várias formas de abertura de código. Se eu passo o cartão e abre o relé, a porta, evidentemente aqui vai aparecer que a abertura foi feita com o cartão e vai me dizer quem é que abriu essa porta, né, com o cartão. Registro de chamadas, tá ok? Nós podemos também ter registro de chamadas. Aqui nós temos configuração de idiomas, tá? Não temos o português, mas isso não significa que não podemos ter o áudio personalizado de abertura de portas, que eu comentei anteriormente. Podemos carregar áudio personalizados, tá ok? Onde nós podemos dizer, fazer a gravação personalizada e fazer aqui o upload do ficheiro, e assim, como a porta foi aberta com sucesso, a porta não falhou a abertura, podemos personalizar o áudio como quisermos e fazemos a configuração aqui, tá ok? Existem uma infinidade, o não incomodar, tá ok? Resposta automática. A outra questão phishing, essa questão do direct IP, tá? Se essa função, por se acaso, se alguém desmarcar essa função sem saber o motivo, para que significa? Essa função é a que determina se o equipamento vai fazer a chamada mediante endereço IP, tá ok? Porque o equipamento ele pode fazer a chamada pelo SIP, que é determinado automaticamente pelo sistema, né? O número SIP, esse número SIP aqui. Agora, o meu sistema, eu quero que também faça uma chamada por IP
Porque se for abaixo a nuvem, ou se eu fiquei sem net, eu quero que ele faça a chamada pela IP interna. Então, temos que habilitar essa opção e deixar por padrão a porta 5060. Aqui alteramos também alguns parâmetros de vídeo, tá ok? E entre outras funções. Tem uma outra função aqui que nos pedem muito. Bom, primeiro, a configuração do cartão ficou claro, tá? Aqui há uma outra funcionalidade em que essa é a função dos porteiros que possuem keypad físico, porém não possuem display, e por padrão vem o asterisco 3258 asterisco, que é para o sistema automaticamente, através de uma gravação, indicar-nos qual é a IP. Tá ok? Tá ok, pronto. Essa função do LED é interessante porque os equipamentos possuem, muitas vezes, os equipamentos, as botoneiras que não possuem um display, nós não sabemos, não temos uma resposta visual, não sabemos o que está acontecendo, se ele está offline, se está a chamar, se estamos a falar, se estão a ligar para a botoneira, porque nós também podemos fazer um áudio bidirecional através da aplicação ou através do monitor, e eu não sei se o áudio bidirecional está ativado ou não. Então, eu consigo mudar a cor aqui do LED, e dependendo da cor, podemos dizer se o equipamento está, qual é o modo de funcionamento dele, tá ok? E todas habilitar também o LED controlo, se é automático ou manual, tá? Para que os LEDs vão acendendo de forma automática, tá? A função do relé, isso daqui eu acho muito fixe, porque nós conseguimos fazer a configuração do relé A e B, ou relé 1 e 2, tá ok? De diferente forma, tá ok? Onde nós podemos colocar modo switch, o be stable, tá? O tempo o trigger, quanto tempo ele vai permanecer também em aberto, tá? No máximo 1 minuto. Se conseguimos fazer a abertura por DTMF, que eu comentei atrás ali, tá ok? E se esse código pode ser só o cardenal, tá? Um código, 2 códigos, 3 códigos, 4 dígitos, e a partir daí logo nós conseguimos configurar aqui os dígitos, tá ok? Tá? Aqui igual no relé B é a mesma coisa, tá? Se é de um dígito, perdão, aqui está um dígito, tá? E aqui é o dígito que nós escolhermos. Se nós colocarmos 4 dígitos, automaticamente nos dá a opção de aplicar dígitos por separado. Dependendo do código, eu abro o relé número 1 e se for outro código, o relé número 2. Pá, Giovanni, funciona? Funciona e funciona muito bem, tá? Também temos aqui a função do relé de saída de 12 volts, tá ok? Porém, o equipamento deve estar, não pode ser alimentado por PoE, ele não faz a função do split, deveria estar alimentado com 12 volts para nós podermos retirar os 12 volts também diretamente pela parte de trás, tá ok? E a função do DTMF, importantíssimo, se queremos abrir o relé via DTMF, temos 2 opções. Bom, na verdade 3. Não vai abrir, não quero que abra. Quero que abra apenas os contatos, aí eu teria obrigatoriamente que vir aqui em fone, não, em contatos, e adicionar todos os monitores por esses contatos, ou seja, não só monitores, todo mundo, um número SIP, ou o que for, tá ok? Ou eu digo todos os números. Isso daqui eu não preciso adicionar nos contatos. Significa que qualquer um que tenha acesso à botoneira via app,
via uma central SIP ou os monitores, poderá abrir as portas se souber qual é o código TTMF, obviamente. Se não souber o código, não pode abrir, tá ok? Essa aqui é uma outra função muito fixe. Nós podemos habilitar a função, a entrada de alarme A ou AB, para que faça uma chamada SIP. Isso nos pedem muito quando alguns fabricantes obrigam, né? Por exemplo, numa escola ou numa creche onde colocamos uma botoneira do lado de fora e essa botoneira faz a chamada ao monitor. Evidentemente, no interior vão ter que atender para poder fazer a abertura da porta, certo? Isso já nos pediram muitas vezes. E do lado de dentro, querem colocar um botão para fazer uma chamada. Não querem colocar uma outra botoneira, certo? Apenas querem colocar um botão para que se faça uma chamada e alguém vai receber essa chamada SIP, nesse caso, tá ok? E essa chamada, por exemplo, vai abrir um relé, o relé A, ou depois de quanto tempo? 20 segundos, tá ok? E para que número que vai fazer a chamada, Giovanni? E aqui, nós vamos aqui em Action, e em Action eu vou dizer que essa função, aquela função que eu ativei, tá ok? Vai ligar para o número SIP. Esse número SIP, onde nós vamos obter? Esse, por exemplo, é o número. O da app, a minha app, no meu telemóvel, quando eu abro a minha app no telemóvel, eu também tenho o número SIP. E ali eu tenho outro número, eu posso copiar esse número e dizer que ligue para esse número. E aqui eu coloco app Geo. Pronto. Dessa forma, se juntarmos a input B desse porteiro, vai fazer a chamada para aquele número SIP que eu configurei e depois de 20 segundos vai abrir o relé A ou abrir o relé B. Tá ok? Essa daqui é essa função. Tá? Essa função. Logo nós temos aqui opções do WIGAN, onde nós podemos configurar o WIGAN 26, 34, 58. Podemos. Essa função aqui já é algo mais avançado, e quando houver necessidade de configurá-lo, peço que entre em contato conosco, porque aqui é uma série de configurações que devem ser feitas, tá ok? Em que nós devemos configurar aqui em modo reverso, e por aí vai. A função do live stream, onde nós podemos ter acesso ao vídeo em tempo real, o RTSP básico, que devemos habilitar, o modo de funcionamento H264 ou H265, tá ok? E por aí podemos ir fazendo a configuração, a resolução. O OnVIF também, nesse caso, deveremos criar o utilizador OnVIF, tá? Aqui podemos habilitar o utilizador por padrão vem admin, mas o interessante seria habilitá-lo e evidentemente, utilizar uma palavra-passe diferente, tá ok? Detecção de movimento, intervalo. Há uma série de a questão do e-mail, para enviar e-mails, tá ok? Notificações por FTP, a questão da API também, que pode ser solicitada, tem que enviar e-mail para nós e nós podemos fornecer a API, tá? Há controlos de elevador, e dependendo aqui da controladora, também temos já a controladora da Cuvox em catálogo. Então, há uma série de funcionalidades. Creio que essas que são as que eu expliquei são as que normalmente esse SIP account automaticamente é o que vai aparecer onde está registrado, tá? Aqui nós temos, aqui ele me diz, eu removi, tá? Mas ele, se nós habilitarmos no SIP, automaticamente vai aparecer a conta 1 ou a conta 2, tá? Creio que essas seriam as principais funções em que nós vamos utilizar para esses equipamentos, e se houver qualquer necessidade, podem contactar com o departamento técnico e, obviamente, nós estaremos dispostos em ajudar, tá?
Meus amigos, eu gostaria de agradecer a presença de todos. Tivemos aqui muitos participantes. Atenção 100% da audiência. Muito obrigado. Espero que façam a utilização dessa formação, que tenham benefício dessa formação para qualquer instalação. E se houver qualquer dúvida, qualquer problema, estamos dispostos a ajudar. Tá ok? Muito obrigado. Uma boa tarde e uma boa quarta-feira. Tá ok? Obrigado por assistir o vídeo. Se desejas saber mais sobre os nossos produtos de segurança, subscreva-se ao canal da Visiotech e ative as notificações para acompanhar os nossos vídeos.